Bom dia, quinto ano! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre as estrelas, certo? Vamos começar falando sobre a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia, tá? Ou seja, um aglomerado de estrelas, tá bom? Nessa galáxia, na Via Láctea, é onde fica o Sistema Solar. Então, uma dessas bilhões de estrelas da Via Láctea é o Sol, tá? A Via Láctea, ela recebe esse nome por quê? Porque quando a gente observa ela no céu, ela aparece como um rastro esbranquiçado, tá? Como se fosse uma mancha de leite no céu. Então, por isso que chama Via Láctea, tá bom? Porque dá a impressão de leite. A Via Láctea, ela não é formada só por estrelas. Vale lembrar que cada estrela tem o seu sistema, tá? Assim como o Sol tem os seus planetas, as outras estrelas vão ter também outros astros ali, né? Que estão girando em torno delas. Então, ela é formada por estrelas, planetas, gases, poeiras e outros corpos celestes. Combinado? Bom, vamos falar então sobre o Sistema Solar. O Sol é uma das estrelas da Via Láctea e tem o seu conjunto de corpos celestes, tá? A estrela central, então, desse sistema é o Sol, que também é formado por, além de planetas, nós temos os planetas anões, nós temos cometas, asteroides e satélites. Esses satélites aqui não são satélites artificiais lançados pela NASA, tá? Para poder aí ter transmissão de TV, de rádio, não é esse tipo de satélite, é o satélite natural. No caso da Terra, a Lua, por exemplo, tá? No caso de Marte tem 2 satélites naturais, né? Então é esse tipo de satélite que nós estamos falando, tá bom? São satélites naturais aqui. E outros corpos celestes também que fazem parte aí do nosso sistema solar. Bom, as estrelas são corpos celestes formados por gases, ok? Elas têm luz própria. Como elas têm luz própria, elas são chamadas de astros luminosos, tá bom? Porque ela tem a luz própria. Ela é que dá a luz para outros astros que não têm luz. Por exemplo, o planeta. O planeta sozinho não tem luz, né? Então, quem dá a luz para ele? Vamos pensar aqui no nosso planeta. O Sol. É graças ao Sol que nós temos o dia, né, clareando. Porém, na parte da Terra que não está batendo o Sol, o que acontece? É noite, completamente escuro, né? Porque ele não tem luz própria. A Terra não tem luz própria para se acender o tempo todo. Bom, as estrelas, elas são classificadas de acordo com a sua cor, o seu brilho, a sua temperatura, a sua massa, entre outras características, tá? Essas daqui são as características principais para classificar as estrelas. No que diz relação à cor, a cor dela está diretamente relacionada à temperatura, ok? Então, tem uma escala de cores, sendo que a estrela azul são estrelas mais quentes e as estrelas vermelhas são estrelas menos quentes, tá? Então, tem azul, aí passa para o amarelo, aliás, passa para o branco, passa para o amarelo, passa para o laranja, até chegar no vermelho, tá bom? Então, as estrelas vermelhas são as estrelas menos quentes, ao contrário do que a gente pensa. Geralmente, a gente associa a cor vermelha como uma coisa mais quente e azul com frio, né? Só que com as estrelas não é assim que funciona, tá? As azuis são as mais quentes e as vermelhas são as menos quentes. Não significa que elas são frias, tá? Porque são bem quentes, todas as estrelas. Bom, quais são então as estrelas mais conhecidas? O Sol, nosso astro-rei, né? Só que o Sol é tão grande, mas tão grande, que até fica difícil da gente compreender que, na verdade, ele é considerado uma estrela anã, uma estrela pequena, perto de todas as outras, tá bom? E
Em relação à cor, ele é uma estrela de cor amarela. Ou seja, além de ser uma estrela pequena, ele não está classificado entre uma das estrelas mais quentes de todas. Tá bom? Temos também a estrela Alnitak. A estrela Alnitak, ela é uma das Três Marias. Existe um conjunto de estrelas no céu chamado Três Marias, que são 3 estrelinhas alinhadas, tá? Que está lá na constelação de Órion. Então, quem estuda as estrelas mais a fundo tem as constelações, que é o que a gente vai ver numa próxima aula. E dentro da constelação de Órion, nós temos a Alnitak. Tá bom? Sirius é a estrela mais brilhante. É aquela estrela que a gente consegue enxergar no céu, porque ela é a estrela mais brilhante do céu, tá? Nós conseguimos ver ela a olho nu. O que significa ver a olho nu? A gente não precisa de luneta, não precisa de telescópio para conseguir enxergar essa estrela. Olhando no céu, assim, sem nenhum aparelho específico, a gente consegue enxergar, tá bom? Temos agora também a estrela Bernard. Essa estrela, ela é uma estrela muito próxima do Sol, tá? É uma das estrelas mais próximas do Sol. Por isso, o que acontece? Nós não conseguimos enxergar ela, porque é muito arriscado para o ser humano olhar diretamente para o Sol, tá? Então, o momento em que o Sol está no céu, em que a gente conseguiria ver mais ou menos onde ela está, não conseguimos, tá? Porque pode ser prejudicial para a nossa visão. Então, a gente não consegue enxergar essa estrela, mas ela está mais próxima do Sol, tá certo? Agora eu vou fazer um mapa mental específico só sobre o Sol para vocês, tá certo? Espera um pouquinho que já já eu volto. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou explicar especificamente sobre o Sol, tá? Bom, o Sol, ele é uma estrela formada pelo gás hidrogênio, tá? Esse gás hidrogênio é transformado em gás hélio por causa de algumas reações químicas que acontecem ali na atmosfera solar. Tá? Atmosfera não, desculpa. Por causa de algumas transformações químicas que acontecem na superfície solar ali, no Sol. E aí esse gás hidrogênio é transformado em gás hélio. Tá? E é esse gás hélio que libera a energia solar. Essa energia solar que a gente conhece. Tá? Vamos falar então um pouquinho mais sobre a energia solar. A energia solar é ela quem oferece as condições de vida necessárias, né? Que a gente vida da forma como a gente conhece aqui no nosso planeta, tá bom? Essa energia, ela é retida, tá? Quando ela chega aqui no planeta Terra, ela é retida entre a superfície terrestre e a atmosfera, tá? Então, essa energia solar, ela não vem inteira para a gente. Ela fica retida a uma parte ali, entre a atmosfera e a superfície terrestre. Isso ajuda a manter a temperatura do planeta Terra agradável. Porque se não houvesse essa retenção de energia solar, se a energia solar chegasse de uma vez aqui para o nosso planeta ia ser muito mais quente do que ele realmente é, tá? Então, graças a esse controle feito entre a superfície terrestre e a atmosfera, a energia solar chega aqui para nós de uma forma que é possível haver vida, é possível desenvolver vida, tá bom? Essa energia solar, ela é usada por bactérias, algas e plantas para produzirem o seu próprio alimento. E qual é a importância disso? Por que eu tenho que saber isso? Né? Por que me interessa o alimento da bactéria? Por que me interessa o alimento da planta? Bom, porque tem um negocinho chamado cadeia alimentar, né? Os animais se alimentam de plantas e tem animais que se alimentam desses outros animais. Então, direta ou indiretamente, nós estamos consumindo a energia solar na nossa alimentação. Quando a gente está comendo, por exemplo, verduras, legumes e frutas, né? Alimentos de origem vegetal, nós estamos consumindo a energia solar de forma direta. Por quê? Os vegetais, as plantas, elas dependem da energia solar para poder produzir o seu próprio alimento e poder crescer com saúde, né? A história da fotossíntese.
Então, a hora que nós estamos consumindo uma verdura, um legume, nós estamos comendo aí diretamente a energia solar. Quando nós estamos consumindo a carne de algum animal que se alimenta de plantas, nós estamos consumindo de forma um pouco mais indireta, né? Porque esse animal consumiu a planta e nós estamos consumindo o animal que se alimentou dessa planta, tá certo? Ou no caso dos peixes, né, das algas, enfim. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Bom, vamos falar agora sobre o ciclo da água. O Sol também é muito importante para criar aí, né, para poder acontecer o ciclo da água. Então vamos entender como. O Sol, a energia solar, né, vai bater aqui no nosso planeta, vai passar aí pela atmosfera, pela superfície terrestre e chega aqui no nosso planeta a uma certa temperatura. Daí o que acontece? Essa energia solar vai aquecer as águas dos rios, dos lagos, dos mares, né? Aquecimento de água gera uma transformação física chamada, né, do líquido para o gasoso aí, chamada vaporização. Então, o vapor de água vai subir para a atmosfera terrestre. Na atmosfera terrestre, o que vai acontecer? Aquele gás, né, o gasoso aí, vai se resfriar e virar líquido novamente, a condensação, né? Então, lá na atmosfera, isso vai resfriar e esse resfriamento acaba causando a chuva, né? Porque vai resfriar, voltar a ser gotas de água e essas gotas de água vão cair de novo aqui no planeta, caindo novamente nos rios, lagos, mares e fazendo tudo de novo. Por isso chama ciclo da água, porque aquece, vira vapor, resfria, chove, cai no rio. Lá do rio, aquece, vira vapor, esfria, chove, cai no rio e assim vai. Por isso é chamado ciclo da água, tá bom? Agora, vamos falar sobre a passagem do tempo. O Sol nos ajuda muito a reconhecer a passagem do tempo. Se a gente for observando a posição do Sol, né, durante o dia, a gente consegue perceber aí algumas regularidades nele. Então, olha só, as alterações aí que acontecem, né, na posição do Sol nos ajuda a identificar aí se está de manhã, se já está à tarde, se está mais próximo da noite, né, se já está mais próximo do meio-dia. Tudo graças à posição do Sol. E a posição do Sol também gera a sombra. Através do movimento, né, entre aspas, através do movimento da sombra, através da posição da sombra, do tamanho dela, a gente consegue prever mais ou menos o horário, tá? E graças a isso, né, a posição do Sol e da sombra, surgiu então o relógio solar, que a gente já viu na aula passada. O relógio solar foi criado por homens, né, da antiguidade, pelos homens da antiguidade, para ajudar a medir o tempo, tá? Não é um relógio que tem lá do 12, né, do 1 ao 12, do 1 ao 24, que são 24 horas. Não. É um relógio aí que, através da posição da sombra, eles conseguiam aí medir mais ou menos um horário para poder saber o tempo certo, se estava na hora de plantar, né? Agora à tarde é melhor para plantar do que de manhã. Não, agora é meio-dia, né? Está no meio do dia, a sombra está mais reta, esse horário é muito quente para a gente fazer a atividade que precisa. Então, os povos antigos se orientavam pelo relógio do Sol, por causa da posição da sombra, tá? O formato da sombra gerado pela iluminação do Sol. Tudo bem? Vale lembrar o seguinte: se nós estamos aqui no planeta, nós estamos vendo o Sol se mexer. Mas vale lembrar que ele fica paradinho no universo. Quem se move é o planeta. O planeta Terra que vai se mover aí em volta dele no movimento de translação, tá? E aí, esse movimento de translação gera as estações do ano. Nós não vamos falar especificamente como cada estação do ano é formada. O que nós vamos falar aqui agora é a posição do nascimento do Sol muda de acordo com a estação do ano, tá?
Por quê? Dependendo da posição do planeta Terra em relação ao Sol, ele vai estar mais inclinadinho no hemisfério norte ou mais inclinadinho no hemisfério sul, tá? Então, isso vai gerar as estações do ano. O que vai acontecer? Vamos pegar como exemplo o hemisfério sul. Quando está na primavera e no outono, que a gente chama de meia estação, que é aquela estação que não está nem quente nem frio, né? Primavera começa a esquentar, outono começa a esfriar, né? Então a gente chama de meia estação. Quando está na meia estação, o planeta ele está literalmente no meio do caminho, vamos dizer assim, tá? Então, no hemisfério sul, quando estamos na primavera ou no outono, o Sol nasce exatamente ao leste e se põe exatamente ao oeste, tá? Leste, oeste. Quando estamos no inverno, que é o que está acontecendo agora, o que vai acontecer? O Sol, ele vai nascer no ponto leste, só que já um pouco mais virado para o norte. Ele não vai nascer exatamente no ponto leste. Ele já vai virar um pouquinho mais para o norte. Tá certo? Agora, no verão, ele nasce um pouco mais inclinado para o sul. Tá? Vocês têm essa figura aí, essa ilustração no livro de vocês. Se vocês forem reparar, infelizmente estamos longe aqui da escola, mas aqui na escola dá para a gente perceber isso. A posição do Sol, né? No caso, a gente que estuda de manhã, a gente consegue ver que quando a gente chega aqui na escola, por exemplo, em fevereiro, o Sol está numa posição, quando ele nasce. Aí quando a gente chega, por exemplo, agora em junho, ele já está em outra posição. Tá? Em fevereiro ele nasce um pouco mais voltado ali para o rumo da portaria. Aí quando, agora que é inverno, hoje eu cheguei na escola para gravar os vídeos, de manhãzinha, ele já estava mais virado para a quadra ali do estacionamento. Ele estava nascendo já mais próximo ali da quadra do estacionamento. Então, lembrando, não é o Sol que mudou de posição, tá? A inclinação do planeta e o movimento de translação é que causa essas modificações. Tá bom? Então, na página 113, vocês têm essa ilustração do que eu acabei de explicar, tá? Do nascimento do Sol, de acordo com as estações do ano. Lembrando que esse aqui é um exemplo no hemisfério sul. No hemisfério norte, é o contrário. Tá? Bom, agora as estrelas cadentes. Tem uma curiosidade sobre as estrelas cadentes. Estrelas cadentes não são estrelas que caem, tá? Na verdade, elas são meteoros ou restos de cometa. E aí, quando eles penetram na atmosfera terrestre, né, eles entram em combustão, como se fosse assim, eles pegam fogo, né? O fogo, ele precisa do oxigênio para poder acontecer. Então, o que acontece? Um resto de meteoro está lá no universo. Se ele entrou na atmosfera terrestre, ele pega fogo. E aí, aquilo que a gente vê, aquele rastro que a gente vê, na verdade, é a iluminação aí dele pegando fogo mesmo. Tá? Isso vai ter em mais detalhes na página 113. O que vai ser a lição de casa de vocês? A página, deixa eu ver, a página 123 e a página 124. Só que eu quero que vocês façam até o exercício 3. Não é para fazer o exercício 4, tá? Então, o exercício 1 da 123, vocês vão ter que responder aí 4 frases, tá? E encaixar elas na cruzadinha. No exercício 2, vocês vão ter que responder o seguinte: qual estrela pode ser observada no céu durante o dia? Qual é a sua importância para o nosso planeta? Falamos dela agora há pouco. Exercício 3. Analise as afirmações a seguir. Então, vocês têm 4 frases aí, vocês vão analisar. E aí vai ver quais estão corretas. Tá? E aí você assinala. Pode ser que tenha só uma correta, pode ser que tenha 2, 3 ou as 4 corretas, tá bom? Então vocês vão analisar aí com calma e responder a questão. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã teremos a nossa aula ao vivo para conversar mais sobre esse assunto. Beijos e até a próxima aula.